Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso Tadel Online, nosso treinamento de liderança, treinamento de líderes de célula, de anfitriões, de auxiliares, dos membros da célula. Treinamento para todos aqueles que desejam crescer, que desejam se desenvolver no reino de Deus, que querem cumprir a grande comissão de Jesus, que é ir e fazer discípulos. Hoje eu quero continuar a nossa série aqui, o que toda célula precisa. O que toda célula precisa. Você sabe o que toda célula precisa? Esse é o segundo vídeo dessa série. O primeiro vídeo está no Tadel anterior. Você procura aqui no nosso canal, no Paz Castanhal, no YouTube. Você procura aqui nos nossos vídeos e você vai achar esse vídeo aqui, o que toda célula precisa, a parte 1. Hoje é a parte 2, o que toda célula precisa. Hoje eu vou falar sobre a quarta, a quinta e a sexta coisa do que toda célula precisa. Vamos lá? Pega o seu caderno aí, pega a sua caderneta, pega o seu bloco de anotações e vamos juntos aplicar essas poderosas verdades em nossas células, em nossos life groups. A quarta coisa que toda célula precisa. O que toda célula precisa? Número 4. Olhos que veem os detalhes. Olhos que veem os detalhes. Então, olha só, às vezes a pessoa vai a uma célula e ela não nota os detalhes. E isso não falo apenas para o líder de célula, mas para todos que estão na célula. Porque a célula só vai ser um sucesso, a sua célula, querido membro da Paz Castanhal, querido membro de um life group, de uma célula, a sua célula só vai ser um sucesso se você cooperar com ela. Ok? A edificação, o trabalho de edificação de uma célula de sucesso, de uma igreja de sucesso. Esse trabalho é formado por muitas mãos e não apenas uma mão. Ok? Então, olhos que veem os detalhes. Então, você que é líder de célula, você precisa ter olhos que vejam os detalhes, né? Você notar aquele membro que está passando necessidade, aquele membro do seu life group que não foi ao culto de celebração, que não tem ido à célula, aquele membro do seu life group que parece que está com aquela aparência preocupada, né? Que está com aquela aparência angustiada. Será que essa pessoa não precisa de uma oração? Será que essa pessoa não precisa de uma visita? Essa pessoa que tem faltado já 1, 2, 3 reuniões na sua célula ou na igreja. E aí você nota porque você conhece. Você é líder de 10 a 15 pessoas, então você conhece todas essas pessoas do seu life group por nome. Então você que é líder de célula, líder de um life group, você que é membro também, você que é anfitrião de um life group, você precisa de olhos, toda célula precisa de olhos que veem os detalhes. O detalhe pode ser aquela lembrancinha para os visitantes na célula. Eu já fui à célula que eles tinham um pacotinho de bombons, assim, muito legais, com um cartãozinho para os visitantes. Isso é top demais. Isso mostra o quê? Que aquela célula tem olhos que veem os detalhes. E é isso exatamente a quarta coisa que toda célula precisa. Sabe, aquele membro, você não seja talvez um líder, um anfitrião, mas talvez você seja um membro das nossas células. E aí você começa a desenvolver esse olhar examinador, esse olhar de pastor, esse olhar de irmão que é, sim, um tutor, sim, um cuidador do seu próximo. E aí você nota que aquele irmão, ele vem, todas as vezes que ele vem para a célula, ele vem com a mesma roupa. Olhos que veem os detalhes. Então você já sabe, você pode reunir a sua célula, o seu life group, né? Fazer ali, arrecadar roupas para dar para aquele irmão, para aquela família.
Você nota, você vê que o irmão está angustiado. Será que ele não precisa de uma oração? Então toda célula precisa de olhos que veem os detalhes. Você conhece aquele famoso ditado, né, popular, aquele famoso adágio popular que diz assim: o olho do dono engorda o gado. Você conhece, né? O olho do dono engorda o gado. Por quê? Porque são olhos que veem os detalhes. Você está vendo algo que falta na sua célula? Por que você não ajuda? Ofereça sua mão ou as suas mãos para ajudar a célula a se tornar uma célula poderosa. Deus conta com você. Não faça igual Caim, que disse: mas eu sou... Quando Deus perguntou para Caim onde estava o seu irmão Abel, sabe o que ele respondeu? Você sabe, né? Está em Gênesis capítulo 4. Sabe o que ele disse? Ele disse: será que eu sou o tutor do meu irmão? E a resposta de Deus, Deus não deu uma resposta para ele, mas a resposta seria: sim, Caim, você é tutor do seu irmão. Você é cuidador, você é responsável pelo seu irmão. Porque o seu irmão faz parte da sua família. Assim como nossos irmãos em Cristo fazem parte da nossa família. Então, olhos que veem os detalhes. Você vê que a sua célula não tem uma cesta do amor que está funcionando. Por que você não sugere? Por que você não oferece ajuda para o seu líder, para que você, juntamente com ele e juntamente com a sua célula, possa organizar uma poderosa cesta do amor? Que tal você fazer isso? Deus vai sorrir se você fizer isso. Então toda célula precisa de olhos que veem os detalhes, né? Olhos que veem os detalhes. É muito bom quando a gente vai a células que tem, né, olhos que veem os detalhes, né? É tudo bem organizado, é tudo bem estruturado, é tudo pensado com cuidado, né? Eu já fui a células que havia esses olhos, que tinha esses olhos que viam os detalhes. Então eles tinham um cafezinho ali, eles tinham água ali para os visitantes, para as pessoas que precisavam. Alguém viu os detalhes, olhos que veem os detalhes. É a quarta coisa que todo Life Group, que toda célula precisa. Quinta coisa que todo Life Group, que toda célula precisa: pés que se movem. Pés que se movem. Sabe, às vezes, apenas os pés do líder da célula se movem para fazer qualquer coisa na célula. Eu sei que não é o caso da sua célula, mas eu conheço células, não são muitas, graças a Deus, mas que somente os pés do líder, somente um par de pés, né, 2 pés apenas, os pés do líder da célula, é que se movem para fazer, para visitar, para orar, para ir evangelizar, para ir e ganhar pessoas, para ir visitar os enfermos. Toda célula precisa de pés que se movem. Então por que você não oferece os seus pés para se mover, para visitar pessoas, para acompanhar pessoas, para visitar o enfermo, para evangelizar? A Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, as boas notícias. Você quer notícia melhor do que você você é perdoado, que Jesus já morreu por você? Isso é o Evangelho, isso é pregar o Evangelho. O Evangelho é boa notícia. Isso é a palavra Evangelho, significa boa notícia. Nós somos portadores de boas notícias. E a Bíblia diz que são formosos os pés que se movem. Uma grande empreendedora nos Estados Unidos, inclusive foi a Mary Kay Ash, fundadora da Mary Kay, ela tinha uma frase, é atribuída pelo menos a ela, a seguinte frase: há 3 tipos de pessoas no mundo. Presta atenção. Há 3 tipos de pessoas no mundo. As pessoas que fazem as coisas acontecerem, primeiro tipo. Segundo tipo, as pessoas que esperam as coisas acontecerem, é o segundo tipo. Terceiro tipo, as pessoas que nem sabem o que está acontecendo. Que tipo de pessoa você é na célula? Que tipo de pessoa você tem sido no seu Life Group? Será que você é o tipo de pessoa que faz as coisas acontecerem? Né? Você oferece seus pés para se mover, para fazer a célula se mover mais rapidamente em evangelismo, em oração, em visitação, em multiplicação, em crescimento? Será que você tem sido esse tipo de pessoa
que faz as coisas acontecerem, né? Você faz o lanche acontecer, você faz a palavra acontecer, você faz o louvor acontecer, você faz a visita acontecer, você faz a oferta acontecer, você faz o pastoreio acontecer, você faz, né, a cesta do amor acontecer. Ou será que você é do segundo tipo de pessoa? O segundo tipo de pessoa é a pessoa que espera as coisas acontecerem. São os críticos, são aquelas pessoas que ficam sentadas criticando a célula, criticando a igreja, criticando aquilo que está sendo feito, mas nunca, jamais oferecem seus pés para se moverem juntamente com os seus líderes. Eu tenho certeza que você não é esse tipo de pessoa. Você é a pessoa que faz as coisas acontecerem. E o terceiro tipo de pessoa é a pessoa que espera as coisas acontecerem. Ela espera que a célula seja uma célula legal. Ela espera que a célula, o louvor na célula seja um louvor ungido. Ela espera que a cesta do amor, ela espera que alguém dê uma cesta do amor para ela. Ela espera que alguém faça uma visita para ela. Dizem que há pessoas que esperam tanto, que são tão observadoras, tão boas, né, em observação, que quando Jesus voltar, elas vão ficar observando a igreja subindo. Porque a única coisa que elas fazem, elas só observam. Então, olha só, pés que se movem. Ofereça seus pés para fazer com que o evangelismo na sua célula se mova. Conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, o evangelho, né? Então, olha só, você não pode dirigir um carro parado. É muito simples isso. Você não pode dirigir um carro parado. Então, Deus se move para aqueles que se movem. Então, quando Moisés ficou parado ali com o povo entre o Mar Vermelho e o exército do Egito, Moisés clamou a Deus, e o que Deus falou para Moisés? Você sabe o que Deus falou para Moisés? Está escrito na Bíblia. Sabe o que ele disse? Ele disse: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Mova-se, Moisés. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu me movo para aqueles que se movem. Eu me movo para aqueles que se movem. Então, queridos, ofereça, toda célula precisa de pés que se movem para visitar pessoas, que se movem para fazer as coisas acontecerem, que se movem para levar os itens da cesta do amor, que se movem para visitar os doentes, que se movem para fazer evangelismo, que se movem para fazer as várias partes da célula acontecerem, né? O louvor, a adoração, né? A oferta, os avisos, a palavra, a visitação, o pastoreio. Você tem oferecido os seus pés? Seus pés são pés que se movem na sua célula? Ou você tem sido uma pessoa que espera as coisas acontecerem? Ou pior ainda, será que você tem sido uma pessoa que apenas observa as coisas acontecerem? Ou pior ainda, será que você nem sabe o que está acontecendo? Não é verdade? Sexta coisa que toda célula precisa. Toda célula precisa de corações que amam de verdade. Toda célula precisa de corações que amam de verdade. São as duas partes do principal mandamento. Uma vez perguntaram para Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento na lei? E ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, toda a tua alma, né? De todo o teu coração. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o maior mandamento é o mandamento de amar, porque Deus é amor. A palavra de Deus diz aqui em 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18, diz assim, na Nova Almeida Atualizada. 1 João, capítulo 3, versículo 18, diz assim: Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Então toda a célula precisa de corações que amam primeiramente a Deus de verdade. Sabe, uma célula profunda, uma célula gostosa, uma célula que Deus usa, uma célula que Deus habita ali. É uma célula que
os corações ali, o coração de cada pessoa é voltado para Deus. Não é voltada para picuinha, não é voltada para fofoca, não é voltada para falar mal dos irmãos, falar mal da igreja, falar mal da célula, falar mal do líder, não. É voltado para Deus, para exaltar a Jesus, para buscar a Deus. A palavra de Deus diz: quão bom e agradável andarem unidos os irmãos. Amar uns aos outros. Esse é o maior mandamento. Amar uns aos outros. Amar a Deus acima de tudo, de todos. E amar ao seu próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. Então olha só, corações que amam de verdade, corações também que amam o irmão de verdade. A palavra de Deus diz aqui em 1 João, capítulo 3, que se você é aquela pessoa que tiver posses, ou que tem posses, e ela vê o seu irmão passando necessidade e fecha o coração para aquele irmão, e não ajuda, a Bíblia diz que o amor de Deus não está naquela pessoa, ela não tem um amor verdadeiro. Então toda a célula, hoje eu compartilhei com você 4 coisas, que podem, aliás 3 coisas, que podem ser praticadas por qualquer pessoa. Não espere ser um líder, não espere ser um anfitrião, um discipulador, ninguém precisa te ungir, ninguém precisa colocar a mão na tua cabeça para você começar a praticar essas 3 coisas. Número 1, toda célula precisa de olhos que veem os detalhes. Observe a sua célula, veja o que está faltando, veja o que poderia estar acontecendo ali, observe as pessoas, observe aqueles que precisam de oração, que precisam de uma visita, observe, veja aquelas pessoas que estão faltando à sua célula, que estão faltando à igreja, que estão faltando, que estão desanimadas. Por que você não faz uma visita para essa pessoa? Você diz: pastor, mas eu não sou tutor do meu irmão. Caim foi que disse isso. Caim disse, isso é o espírito de Caim, que a responsabilidade é sempre do outro. Não. Caim foi que disse, quando Deus perguntou para Caim: onde está Abel? Onde está teu irmão Abel? Caim disse: por acaso eu sou tutor do meu irmão? A resposta simples é: sim, Abel. Sim, Caim, você é tutor do seu irmão, você é cuidador do seu irmão, você é responsável pelo seu irmão, porque nós somos filhos de Deus, filhos nessa família de Deus. Segunda coisa que toda célula precisa, aliás, quinta coisa que toda célula precisa: pés que se movem. Pés que se movem, né? Então, ofereça seus pés para fazer sua célula se movimentar. Por que você não se oferece para dar o lanche na sua célula? Dar a palavra na sua célula? Ofereça-se ao seu líder. Deus vai sorrir com isso. Eu acredito que o seu líder também vai sorrir. E a sexta coisa que toda célula precisa: corações que amam de verdade. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te ilumine, e vamos colocar em prática essas coisas simples. Em nome de Jesus. Se você colocar em prática, eu tenho certeza que a sua célula vai ser revolucionada. Deus te abençoe.